O mercado imobiliário sempre foi uma pedra angular das economias globais, refletindo não apenas o crescimento urbano, mas também as transformações demográficas e econômicas. Recentemente, uma pergunta tem ganhado força entre os investidores: como o mercado imobiliário vai reagir diante de um declínio populacional crescente em várias partes do mundo? A tendência de preços elevados continua a surpreender, mesmo em países onde as taxas de natalidade diminuem e a população envelhece. Seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema que afeta a todos: o preço dos imóveis. Mas a pergunta é: como será o futuro do mercado imobiliário com a queda da população em algumas partes do mundo? Será que os preços vão continuar subindo, mesmo com a diminuição da natalidade da população? Nos últimos anos, os preços dos imóveis dispararam em várias cidades ao redor do mundo. Com o mercado imobiliário global a cada ano quebrando recordes em vendas, conforme veremos a seguir, uma ameaça surge diante desse mercado: a diminuição da população. Segundo a famosa revista científica, The Lancet, é projetado que até 2100, apenas 3% dos países terão taxas de natalidade suficiente para sustentar o tamanho da população. Isso já está acontecendo em maior velocidade nos países desenvolvidos, como o Japão e várias nações europeias. Então, se teremos menos pessoas no futuro necessitando de casas, vamos ter uma queda no preço desses bens? Desde a crise de 2008, o mercado imobiliário em muitas regiões teve altos e baixos, mas, no geral, os preços subiram. Grandes cidades como Nova York, Londres e São Paulo, por exemplo, viram aumentos significativos no valor dos imóveis. E isso não está se limitando apenas a essas cidades. Segundo o relatório realizado pela Knight Frank em 2024, uma das principais consultorias imobiliárias do mundo, o preço dos imóveis dos 56 países analisados cresceu em média 3,3% nos últimos 12 meses em relação a junho de 2024. E esse crescimento é baixo em relação aos últimos anos, conforme aponta o estudo nos anos anteriores. Mesmo com a pandemia, quando a economia global desacelerou, os preços continuaram em alta. Em alguns lugares, como a Austrália e o Canadá, o aumento foi impulsionado por investimentos estrangeiros. Entretanto, o que preocupa é que muitas cidades estão começando a enfrentar uma diminuição na população, o que teoricamente diminuiria a demanda por imóveis. Os 3 países com maior decrescimento populacional, Japão, Coreia do Sul e Itália, vêm sofrendo desaquecimento no mercado imobiliário, com destaque para o Japão, com 14% das moradias do país estando desocupados, com perdas de cerca de 24,7 milhões de dólares nos últimos 5 anos, devido à queda dos valores de casas próximas a esses prédios abandonados e residências vazias. Mas será que a queda populacional com impacto nos preços dos imóveis será tendência em outros países? Primeiro, é importante entender que a queda populacional está ocorrendo principalmente em países desenvolvidos. Muitos deles estão enfrentando taxas de natalidade muito baixas, com uma população cada vez mais envelhecida. Isso significa que há menos pessoas em busca de uma casa, mas ao mesmo tempo, existe uma pressão para manter a demanda por imóveis de alto padrão. Afinal, as pessoas que ainda estão comprando estão buscando qualidade de vida, com casas mais espaçosas, serviços de luxo, e a busca por moradias em locais exclusivos, principalmente em grandes cidades. Também, temos pessoas cada vez vivendo sozinho, ao invés de viverem junto com outras pessoas, o que deverá sustentar o preço dos imóveis em patamares ascendentes nos próximos anos. Além da demografia, outros fatores influenciam os preços dos imóveis. A baixa taxa de juros globais nos últimos anos incentivou muitos a comprar imóveis como forma de investimento, uma vez que o custo dos empréstimos diminui. E com as tensões geopolíticas, os imóveis continuam sendo vistos como um porto seguro para o capital. Em algumas partes do mundo, tivemos um grande aumento dos preços dos aluguéis nas grandes cidades, alavancado segundo os governos locais pelo Airbnb e investidores estrangeiros em busca do Golden Visa. Então, voltando à pergunta, os preços dos imóveis vão continuar subindo, mesmo com a diminuição da população? A resposta depende de vários fatores. Em muitas grandes cidades, os preços devem continuar altos devido ao alto poder aquisitivo de quem compra. Em países da Europa, mesmo com queda da natalidade, os preços dos imóveis nas grandes cidades se mantiveram estáveis ou em crescimento, como em Lisboa e Veneza,
principalmente devido a políticas públicas que atraiam investidores estrangeiros nesse setor, em troca de cidadania europeia. Aqui no Brasil, também temos problema com a natalidade, já com nascimentos abaixo do necessário para sustentar o número de habitantes. Ainda assim, os preços dos imóveis não param de subir. Então, se você acredita que o preço dos aluguéis em São Paulo vai diminuir, é melhor tirar o cavalinho da chuva. Portanto, o futuro dos preços imobiliários ainda é de ascensão, mas depende de uma combinação de fatores econômicos, demográficos e sociais. A queda populacional pode afetar o mercado de imóveis de forma diferente em diversas partes do mundo. No longo prazo, e talvez no próximo século, veremos uma estabilização ou redução desse mercado. Mas, por enquanto, as grandes cidades tendem a manter a alta nos preços devido à falta de oferta, ao crescimento do poder aquisitivo de uma parte da população e à especulação do mercado. Já para o mercado imobiliário brasileiro, a tendência é que continue a valorização nas cidades, pelo menos enquanto a criminalidade não afastar a população nesses locais. As ações criminosas passaram a deslocar usuários de droga para manipular valores de residências e pontos comerciais de áreas de interesse, gerando assim a desvalorização desses locais. Para o próximo ano, 2025, pode haver queda do preço real dos imóveis e desaquecimento temporário nesse mercado aqui no Brasil, devido à alta da taxa de juros, alta do dólar e da inflação. O mercado imobiliário está em constante mudança, e sempre vale a pena acompanhar de perto as tendências locais e globais. E você, o que acha? O preço dos imóveis vai continuar subindo, ou estamos prestes a ver uma mudança no cenário? Deixe seu comentário e compartilhe suas opiniões com a gente.